Boa noite, gente, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, saudade de todos vocês. Hoje nós vamos falar dos últimos dois crimes, na verdade são três, né, que tem uma subespécie aqui hoje, mas a gente vai encerrar nossa matéria de Direito Penal 4 hoje, né, e vamos tratar aí desses últimos crimes aqui. Vamos lá, o primeiro crime que a gente vai tratar hoje está no artigo 352, artigo 352, que trata do crime de evasão de preso mediante violência contra a pessoa, tá? Então, o artigo 352 tem na sua redação o seguinte: evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva mediante violência contra a pessoa, contra, né, alguma pessoa. Seguinte, basicamente, o que é esse delito? O que é esse crime? Esse crime de evasão através de violência contra a pessoa, quando a gente fala de evasão, a gente está falando de fuga, tá? Evadir-se ou tentar evadir-se é quando uma pessoa ela foge ou tenta fugir. Perceba o seguinte, esse crime tem como sujeito ativo o preso ou o indivíduo sujeito à medida de segurança detentiva. Perceba que na redação do tipo penal, tá? Evadir-se ou tentar evadir-se o preso, ou seja, a pessoa que está cumprindo pena, tá? A pessoa que está cumprindo pena, ou seja, o preso, ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva. Quem que é o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva? A gente sabe que recebe medida de segurança as pessoas que são inimputáveis, né, que não têm o discernimento ou a capacidade de entender o caráter lícito do fato, e elas recebem, então, medida de segurança. As medidas de segurança podem ser detentivas e restritivas. As detentivas são aquelas que a pessoa recebe, então, medida de segurança de internação em hospital psiquiátrico. Então, o sujeito ativo do crime do artigo 352 são os presos, tá? Aqueles presos que estão cumprindo pena, e aí a lei não detalha qual tipo de prisão, se é uma prisão definitiva, se é uma prisão temporária, se é uma prisão preventiva, basta estar preso, tá? Qualquer tipo de prisão. Quem estiver cumprindo pena, quem estiver preso, é sujeito ativo do crime, e também os indivíduos que estiverem cumprindo medida de segurança detentiva, ou seja, aqueles indivíduos que receberam uma medida de segurança, exemplo, os loucos, e que foram internados em hospitais psiquiátricos. Se eles fogem ou tentam fugir, eles cometem esse crime do artigo 352. Mas é o seguinte, não basta ser apenas uma fuga. Para esse crime acontecer, essa fuga ou essa tentativa de fuga dessas pessoas tem que se dar mediante violência contra a pessoa. É isso mesmo, só existe esse crime do artigo 352 se a fuga, se a evasão acontece através de violência contra a pessoa. Só vai existir esse crime se o preso, ao tentar fugir, por exemplo, da cadeia, ele agride, ou ele mata, ou ele causa algum tipo de lesão ao agente penitenciário, ao guarda prisional. Só existe esse crime se o louco que está internado no hospital psiquiátrico ele agride, ele causa lesão, ele violenta fisicamente alguém lá do hospital psiquiátrico. Esse crime, para ele acontecer, e especificamente essa evasão ou tentativa de evasão, essa fuga, para acontecer esse crime é necessário que o sujeito ativo ele empregue violência física contra a pessoa. Por que eu tô querendo falar isso? Eu queria deixar bem claro. Gente, por mais que possa parecer assim absurdo, né, e por mais que às vezes é difícil de acreditar, preso que foge da prisão, o preso que simplesmente foge da prisão, o preso que, por exemplo, consegue cavar um túnel, o preso que consegue pular um muro da prisão, ele não comete crime. Fuga da prisão em si, ou fuga de um hospital psiquiátrico apenas, isoladamente, isso não é crime. Isso no máximo vai constituir falta grave, que está lá na Lei de Execução Penal, no artigo 50. E aí pode gerar, né, por exemplo, regressão de regime, algum tipo de prejuízo na execução da pena. Mas a fuga da prisão, um preso que foge da cadeia, ou
pessoa que está internada no hospital psiquiátrico e foge, a fuga em si não é crime, tá? Não é crime. Agora, fugir empregando violência contra a pessoa, fugir agredindo, lesionando, matando alguém, seja na cadeia ou no hospital psiquiátrico, aí é crime. Beleza? Então esse crime ele só acontece do artigo 352 se essa evasão ou tentativa de evasão acontece, né? O meio para isso é a utilização de violência contra a pessoa. E aí até cito as doutrinas majoritárias, só vale violência contra a pessoa. Violência contra a coisa não gera esse crime, não caracteriza esse crime. Tá? Então, violência contra a coisa, por exemplo, arrebentar a cela, a grade, arrebentar a parede, isso não é crime. A violência tem que ser contra a pessoa. Outro detalhe importante nesse crime. Esse crime, gente, é considerado pela doutrina chamado como crime de atentado ou de empreendimento. Como assim? Esse crime, ele se consuma, né? E nós temos a pena para esse crime, tanto para o crime consumado quanto para o crime tentado. Percebam que a redação do tipo penal diz evadir-se ou tentar evadir-se. Ou seja, a pena para esse crime é a mesma tanto para o crime consumado quanto para o crime tentado. A tentativa de fuga, tentar evadir-se da prisão mediante violência contra a pessoa, já caracteriza a consumação do crime. Ou seja, por que é chamado de crime de atentado ou crime de empreendimento? A mera tentativa do crime já proporciona a consumação do crime. Tá? Então, até a doutrina diz que esses crimes de atentado ao empreendimento, eles não admitem tentativa, porque a própria tentativa já é elemento típico do crime, beleza? Tanto a tentativa de evasão quanto a própria evasão já consumam e já geram a constituição do tipo penal e da pena, beleza? Então é isso aí.